Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre os quinidários, que é o segundo grupo, né, de invertebrados. Esse grupo também é chamado de Coelenterata, né? E esse nome aí, quinidário, vem de quinidos, que significa ortiga, né? Então são seres que vão causar aí algum tipo de queimadura ou sensação semelhante quando nós encostamos aí em uma ortiga, né? Aquele vegetal que queima o nosso corpo. Tá? Então os quinidários em geral vão nos causar algum dano, alguma queimadura. Então vamos agora ver um pouquinho sobre esse grupo. As características gerais, né, dos quinidários. Os quinidários são seres invertebrados, acelomados, são diblásticos e com simetria radial. O que significa dizer que são invertebrados? Que eles não possuem coluna vertebral nem vértebras, né? São acelomados, ou seja, não possuem o celoma. São diblásticos, ou seja, tem dois folhetos germinativos e possui simetria radial. O que quer dizer simetria radial? É uma simetria que em qualquer ângulo que eu cortar ele, né, de cima para baixo, vai ter sempre as partes iguais, tá? Eles vão possuir células nervosas e uma cavidade digestiva e revestida pela gastroderme, tá? A digestão inicialmente é extracelular, seguida de digestão intracelular. Apresentam-se em duas formas, de pólipo e medusas. Esses quinidários vão possuir aqui as células, né, nervosas difusas, esparramadas pelo corpo dele. A cavidade digestiva, né, vai ter somente uma entrada, né, no caso, como uma entrada fazendo a função de boca e de ânus ao mesmo tempo, né, e a parte interna dessa cavidade vai ser revestida por uma derme chamada de gastroderme. E essa derme é responsável por liberar sucos gástricos, né, que vai fazer a digestão. Então a digestão vai começar extracelular, fora da célula. E após ocorrer essa digestão parcial, a gastroderme vai absorver esses nutrientes e a digestão vai terminar dentro das células, certo? A questão de pólipos e medusas. Os pólipos são as formas de quinidários que são sésseis, né? Ou seja, que vão viver fixos. E as medusas são as formas de vida natantes, né, como as famosas águas-vivas. O pólipo, um exemplo de pólipo, seria a anêmona do mar. Eles vão possuir células características, né, dos coelenterados, que são os quinidoblastos, que vão ser as células urticantes presentes nos tentáculos. A função dos quinidoblastos nada mais do que injetar veneno, uma substância tóxica nos peixes, nos animais, com a função de paralisá-los e também de defender esse animal de ataques. Quando um peixe chega próximo do quinidário, ele encosta o tentáculo, os quinidoblastos vão lançar um veneno ali, um material tóxico que vai paralisar esse peixe e ele vai engolir ele, fazendo digestão, né, dentro ali da cavidade digestiva. As duas formas, né, que nem eu disse, tem as formas móveis, que seria no caso as medusas, né, as águas-vivas, e as fixas, ou sésseis, também se chama de sésseis, que é o caso da forma pólipo, que seria aí as anêmonas do mar. Os corais também são exemplos de pólipos. Simetria radial apresenta a cavidade digestiva, presença de células nervosas, representantes aqui nesse caso seria as hidras, as medusas, as anêmonas do mar e os corais. Vamos falar um pouquinho, né, da fisiologia dos quinidários. Inicialmente, a digestão é extracelular, vai ocorrer por meio de enzimas digestivas. Depois o alimento é parcialmente digerido. Depois do alimento parcialmente digerido, é fagocitado pelas células da gastroderme e a digestão vai ocorrer intracelularmente. O sistema digestório aí vai ser incompleto, ou seja, vai possuir um único orifício. A respiração vai ser por difusão, ou seja, as trocas gasosas vai ocorrer diretamente através da superfície do corpo. Os gases vão estar indo da onde tem mais para onde tem menos. Consequentemente, a quantidade de CO2, de dióxido de carbono dentro do corpo da medusa, ou do pólipo, aí que seja, do quinidário, vai ser maior e vai ir para fora, para onde é menor. E consequentemente também a quantidade de oxigênio fora no ambiente é maior e vai ocorrer a difusão para dentro do corpo desse animal, fazendo assim a respiração, né? As trocas gasosas, né, desse animal. Aqui são os dois exemplos, né? Um exemplo de pólipo e um exemplo de medusa. Aqui a cavidade gastrovascular, a boca, né,
que funciona também como ânus, os tentáculos, que vão possuir os quinidoblastos, que vão ser responsáveis pela captura dos nutrientes, né? E aqui também a medusa, né? Que tem praticamente a mesma estrutura. A diferença é que a medusa é natante e o pólipo vai ficar fixo, mas a estrutura é semelhante. Beleza? Vamos ver falar um pouco sobre as células, né, dos quinidários. Que eu tenho várias células, cada uma com as suas funções. Os quinidoblastos ou quinidócitos, a função deles, eles vão produzir e eliminar uma substância urticante, né? Os quinidários também vão possuir as células contráteis ou miopteliais, que vão realizar aí os movimentos. Miopteliais seriam células musculares, semelhantes às células musculares, que tem a função nada mais de fazer a movimentação do corpo desse animal. As células intersticiais vão originar qualquer tipo celular. São células totipotentes, né? Quando uma célula morre, essas células intersticiais vão se transformar em outro tipo de célula. Por exemplo, ali num quinidócito que morreu e precisa ser reposto, vai vir essa célula intersticial aqui. Células sensoriais vão controlar, né, as ações das miopteliais. Células secretoras de enzimas digestivas ou glandulares são responsáveis aí pela digestão extracelular. E as células miopteliais digestivas. Essas células miopteliais digestivas são responsáveis pela digestão intracelular. É dentro dessas células que vai ocorrer o resto da digestão nos quinidários. Aqui mais a estrutura, né, mostrando um corte da lateral aqui de um quinidário, mostrando aqui a gastroderme, né, que vai ser responsável pela absorção do alimento e também a liberação das enzimas, né, a mesogleia, aqui onde vai ter as células totipotentes, aqui a epiderme, e no meio da epiderme vai ter aqui o quinidoblasto, né, que possui dentro uma espécie de uma mola chamada dermatocisto, que é como se fosse um espinho, e esses quinidoblastos vão possuir também uma espécie de gatilho, que é como se fosse uma unhinha de um gato, que quando essa unhinha encosta na superfície de um outro animal, dispara o nematocisto que está dentro do quinidoblasto. Esse nematocisto vai estar injetando o veneno, né, aí dentro do corpo do animal, paralisando ele. Então vai estar fazendo aí uma função de arpão aí para pesca, para aquisição de alimentos e também para defesa. Como que ocorre a reprodução dos quinidários? Reprodução pode se dar de duas formas, de forma assexuada e sexuada. Na forma assexuada ocorre por brotamento, né, podendo ou não formar colônias. Ou seja, vai surgir ali um brotinho de um coral, por exemplo. Esse broto com o tempo pode se soltar, formar um novo animal todo separado do matriarcal, ou ele pode continuar grudado, né, naquele ser que deu origem a ele, formando aí colônias. No caso da reprodução sexuada, a fecundação pode ocorrer, né, de forma externa ou interna. Os indivíduos podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, tem espécies que têm os sexos separados e espécies que são hermafroditas. Algumas espécies apresentam alternância de gerações ou metagênese. O que quer dizer isso? Vai ter duas fases nesse caso aqui. Essas espécies que apresentam alternância de gerações. Ela vai ter uma fase que vai passar por pólipo, e depois outra fase, né, vai passar aí por medusa. Então nessa espécie aí vai ter as duas fases, né, séssil e natante, pólipo e medusa, né, algumas espécies que a gente vai ver mais adiante. Vamos falar um pouquinho da classificação, né, dos quinidários. O primeiro grupo dos quinidários é o hidrozoários, né, que vem aí no nome da hidra, né. Aqui eu tenho dois exemplos, a albélia, a fisália, né, que são as caravelas, e a hidra, né. Essa aqui é a hidra que é de água doce, comum até aqui no Brasil, e a caravela portuguesa aqui, que tem bastante nos oceanos e causa uma queimadura terrível, né, nos banhistas. Até aqui no Rio Grande do Sul também é comum às vezes chegar nas praias esse tipo de quinidário aqui, causando queimadura nos banhistas. Aqui falando um pouquinho, né, sobre os hidrozoários, mais um pouquinho, falando da reprodução aqui da hidra, né, de água doce. Elas vão formar os pólipos, ou seja, vão ser praticamente fixas, tá?
E no caso aqui elas vão fazer reprodução assexuada e sexuada. Aqui nesse caso vai estar formando um brotamento, formando um broto, né? E nesse caso aqui o óvulo sendo jogado, o espermatozoide fazendo a fecundação, e o ovo vai cair, fazer germinar, formar um novo pólipo, né? E então ocorre reprodução aqui nesse caso sexuada, e aqui os brotos, né, quando surge reprodução assexuada. No caso da obélia, né, ela vai ter duas formas também, pólipo e a medusa. A forma do pólipo aqui vai se reproduzir assexuadamente, liberando aí as medusas, né? Essas medusas vão, algumas são macho, outras são fêmeas. A fêmea vai lançar o óvulo na água e o macho lança o espermatozoide. Ocorre a fecundação externa. Esse óvulo vai formar uma larva. Essa larva, um momento, vai chegar a se fixar no solo, formando aí novamente um novo pólipo, né? Uma nova obélia fixa. Então, é dois tipos de reprodução aqui na classe dos hidrozoários. Aqui explicando melhor a metagênese na obélia. Mesmo caso, liberou aqui, fecundou, veio, fixou e se transformou novamente em um pólipo. A classe Scyphozoa, né, forma predominante medusoide, são as maiores medusas que tem, né? As medusas sempre vão estar se reproduzindo sexuadamente, sempre, quase que sempre. Então vai estar ocorrendo também alternância de gerações, né? Mas o pólipo é reduzido, ou seja, a parte que é fixa vai ser a parte menor. Então, aqui as medusas produzem um óvulo, espermatozoide. A fecundação ocorre interna, sai o ovo, forma uma plânula que seria uma larva, né? Essa larva vai se fixar e vai formar um pólipo, que vai passar por estrobilação, que é essa separação entre várias partezinhas, né? Na fase de reprodução assexuada. Esses estróbilos são liberados na forma de larva, né? Que vai se transformar em uma medusa grandona que vai fazer reprodução sexuada. Aqui os Scyphozoários, né? Novamente a Aurélia, são animais bem bonitos, né? Mas muito perigosos para nós. Estrutura das medusas. As medusas são formas planctônicas com tentáculos. Porção superior do corpo é umbrella. Do lado côncavo projeta-se o manúbrio ou boca. A mesogleia é substância gelatinosa. Os quinidoblastos estão presos aos tentáculos. Então essa seria a estrutura de uma medusa, né? Porção superior, aquela parte lisa ali de cima, como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse a cabeça da medusa, chamamos de umbrella. A parte onde vai estar a boca e os tentáculos é o manúbrio, né? E a mesogleia seria toda a parte líquida, gelatinosa do quinidário aí. Aqui é a fotinha do quinidoblasto, que eu já expliquei ali anteriormente. Os quinidoblastos são responsáveis pela defesa do animal e pela captura do alimento. Ele vai possuir um nematocisto. Em seu interior encontram-se as células urticantes. Aqui é a metagênese na espécie Aurelia aurita, né? Que nem eu disse, as medusas aqui produzindo espermatozoide e óvulo, fecundação, vai ser liberado aqui uma plânula, vai fixar, vai começar a formar um pólipo. Esse pólipo vai passar por estrobilação. Dessa estrobilação vai ser liberado aqui o precursor como eu diria, das medusas aqui, que vão se transformar em medusas, fazendo a reprodução sexuada. Então, medusa, reprodução sexuada; pólipo, reprodução assexuada. Estrutura do pólipo. Animais, a maioria das vezes fixos ao substrato, com tentáculos localizados na região superior do corpo, na região dorsal. Parte superior chamado hipóstoma, região da boca, né? Então essa é a estrutura de um pólipo. Classe Anthozoária. São os animais exclusivamente marinhos com forma de pólipos, como os corais e as anêmonas do mar. Que são os exemplos, né, dos anthozoários. Coral, aqui seria o coral, e a anêmona do mar.
aqui formando a barreira de corais, né, que seria formação rochosa, rocha biológica, né, formada a partir aí do esqueleto, né, do exoesqueleto desses corais, que vai estar formando essas grandes barreiras de corais. Aqui é a fotinha de uma anêmona do mar, mais uma foto da anêmona do mar, mais a anêmona do mar, e aqui uma caravela portuguesa, mais uma medusa. E foi um prazer fazer essa aula para vocês. Espero que seja de bom proveito. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do Facebook ou até mesmo através aí do próprio blog e também do canal do YouTube. Um abraço e até a próxima videoaula.